Galerinha do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho e trago para vocês uma aula bem bacana, uma viagem pelo conhecimento histórico que a gente vai adentrar a partir de agora. Vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar com a aula 9 de História e o título da aula é Quem foi rei nunca perde a majestade? O objeto do conhecimento da aula de hoje é a formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos na Europa. Vamos falar sobre absolutismo. Mas afinal, o que foi esse regime, professor? O que foi o absolutismo monárquico, afinal? O absolutismo foi um sistema político e administrativo dos países europeus no século XV ao século XVIII. Esse período da Era Moderna ficou conhecido em alguns países como Antigo Regime ou Antigo Regime Europeu. Uma das principais características do absolutismo foi a ideia de concentração do poder na mão do rei. O rei detinha todo o poder em suas mãos e não precisava prestar contas à sociedade. Ele era o soberano, ele detinha todo o poder absoluto. Vamos agora às principais características do absolutismo. Vamos lá. A primeira dela é justamente a ideia do poder ilimitado. Como eu falei anteriormente para vocês, o rei detinha o poder absoluto em suas mãos. A palavra do soberano era lei, tá, gente? Notem aí. Próximo ponto que a gente vai abordar é justamente que o poder era hereditário, ou seja, era passado de pai para filho. Se um rei tinha um filho, obviamente esse filho, após a morte do rei, herdaria o trono de seu pai. Próximo ponto que a gente vai abordar agora é justamente a ideia do mercantilismo, que nada mais era do que o sistema econômico que vigorava durante o antigo regime europeu, o absolutismo. E o próximo ponto que a gente vai abordar, interessante, é a constituição e execução de leis. E essas leis levavam em consideração principalmente a vontade e o desejo do soberano. Próximo ponto que a gente vai abordar aqui é justamente a decisão em assuntos religiosos. Existia uma ligação bastante estreita entre Estado e Igreja. A Igreja estava muito presente na vida da sociedade, na vida do reino, nesse momento da nossa história, principalmente ali no antigo regime europeu. Vamos agora a um vídeo que vai ilustrar ponto a ponto o que o professor está falando agora. O surgimento do absolutismo tem relação direta com a formação do Estado Nacional moderno. Esse processo iniciou-se a partir da Baixa Idade Média e resultou no surgimento de um Estado moderno que trabalhou para delimitar suas fronteiras, para consolidar uma identidade nacional e contribuiu significativamente para a modernização administrativa. O surgimento do Estado Nacional aconteceu de maneira paralela ao estabelecimento da burguesia e dos seus interesses, enquanto classe social emergente. Nessa classe, havia uma demanda considerável pela centralização do poder e unificação do Estado, porque isso atendia aos seus interesses mercantis. Foi nesse contexto que a descentralização do poder, característica da Idade Média, e a relação de dependência do rei com seus vassalos foram substituídas por uma relação em que o rei não precisava de ninguém, uma vez que o poder emanava dele mesmo. Com o monarca no controle, todas as decisões partiam dele. Além disso, o surgimento do Estado Nacional moderno está diretamente ligado ao fortalecimento das identidades nacionais, uma vez que o rei atuava para promover certa padronização cultural por meio de ações com a padronização de um idioma em todo o país, por exemplo. Essa padronização também foi econômica, uma vez que os reis absolutistas procuravam reforçar sua imagem com seu rosto ou símbolos nacionais cunhados em moedas usadas em seu estado.
Mas então, pessoal, o que justificava o poder do rei? É nesse momento que entram os chamados teóricos do absolutismo, que foram intelectuais que se dedicaram em justificar a necessidade do rei ser absoluto, ter todo o poder em suas mãos. Trouxe uns teóricos aqui para a gente analisar o pensamento de cada um e aonde cada um se enquadra na justificativa do poder absoluto nas mãos do rei. O primeiro que eu trouxe para vocês é o Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe, o célebre livro O Príncipe, que justificava o poder do rei através do uso de algumas medidas que muitas vezes não tinham escrúpulos. De Maquiavel, aliás, não é do Maquiavel, mas se associa ao nome do Maquiavel a célebre frase: os fins justificam os meios. Outro teórico que a gente vai abordar é justamente Thomas Hobbes, autor do livro O Leviatã. Segundo esse autor, era necessário que o rei seja absoluto, a existência de um soberano absoluto, justamente para que a sociedade não caia na barbárie. O terceiro teórico que eu trouxe para vocês aqui é Jacques Bossuet. Jacques Bossuet foi o autor da ideia do direito divino, de que o rei era rei não porque o povo queria ou porque ele queria. Ele era rei porque Deus ou uma entidade superior havia colocado em suas mãos o direito divino de seu soberano. Portanto, o poder absoluto se justificaria na vontade divina. Ideia do direito divino de Jacques Bossuet. O próximo autor, o próximo intelectual, o próximo pensador que justificava ali o poder absoluto nas mãos do rei era justamente Jean Bodin, que também acreditava que era necessário um soberano forte para que a sociedade não caia na barbárie completa. Portanto, o que eu trouxe para vocês agora são os pensadores que justificavam o poder absoluto nas mãos do rei. Nesse momento, vou trazer para vocês alguns monarcas, alguns reis absolutos que exerceram o absolutismo monárquico no seu tempo, tá, gente? Os mais famosos, os mais célebres reis absolutos. O primeiro que eu trouxe para vocês, ou melhor, os dois primeiros que eu trouxe nesse momento, é justamente o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, monarcas absolutos ali da Espanha, responsável pela unificação dos reinos de Aragão e de Castela, que deram origem ali ao território espanhol, ao Império Espanhol. Esses reis são muito famosos justamente ali nas grandes navegações, porque foram eles que financiaram a expedição de Cristóvão Colombo, que acabou posteriormente chegando ali nas Américas. Rei Fernando e Isabel de Castela, um dos reis mais célebres, mais famosos ali do Império Espanhol. O próximo monarca que eu vou trazer para vocês aqui é, sem dúvida, o mais famoso deles, o Rei Sol, o Rei Luís XIV, considerado o mais famoso dos monarcas absolutos. É dele a famosa frase: o Estado sou eu. Alguns historiadores afirmam que ele tinha toda uma corte, a chamada nobreza cortesã, que era financiada pelo Estado, que recebia a pensão do Estado e que estava ali rodeando o rei apenas para bajulá-lo. Ele, segundo alguns historiadores, não estava contente com o palácio que tinha em Paris, então ele mandou construir o suntuoso Palácio de Versalhes, luxuoso, para abrigar a sua persona, a sua personalidade. O Rei Sol, o Rei Luís XIV, o mais famoso dos reis, dos monarcas franceses. O próximo que eu trouxe para vocês é o soberano mais famoso, o mais célebre, soberano absoluto da Inglaterra, o rei Henrique VIII, responsável ali por, entre outras coisas, pelo cisma, pela quebra, pela separação da Inglaterra em relação à Igreja Católica, formando assim a Igreja Anglicana, nesse momento das chamadas reformas protestantes. 3 reis que eu trouxe para vocês, soberanos que exerceram o poder de forma absoluta em seus reinos.
Depois de toda a explicação da aula de hoje, é hora da gente colocar em prática o conhecimento, o conteúdo que a gente aprendeu no nosso Aplicando. Trouxe para vocês aqui uma questão fácil, adaptada do site Mundo Educação, que fala o seguinte para a gente. Quando se estuda o absolutismo monárquico, é frequente vermos a frase "o Estado sou eu", proferida pelo rei Sol Luís XIV. É correto dizer que essa frase, vamos lá, gente. Letra A. Torna patente o uso do simbolismo solar característico da maçonaria francesa. Letra B. Explicita o conteúdo do absolutismo, no qual o rei é fonte da soberania e do poder. Letra C. Explica o Estado francês da época erroneamente, já que o rei não governava de fato. Ou letra D. Foi proferida por Luís XIV, ter vencido a Revolução Puritana e o exército de Cromwell. Qual será a alternativa correta, gente? Letra A, letra B ou letra C? Vamos lá. Para o gabarito para a gente na tela, a resposta correta é a letra B. Explicita o conteúdo do absolutismo, no qual o rei é a fonte da soberania e do poder. A gente viu, galera, que o rei Luís XIV foi um dos mais marcantes e mais emblemáticos monarcas absolutos, justamente porque ele detinha todo o poder em suas mãos, e literalmente o Estado estava associado à figura do rei. Portanto, essa frase faz todo sentido nesse momento histórico, porque o rei Luís XIV simbolizava o Estado francês nesse momento. Chegamos agora nas nossas considerações finais. Trouxe aqui um mapa mental para a gente estudar, para a gente analisar ponto a ponto as principais características do nosso absolutismo monárquico. Vamos lá. O que foi? A gente sabe que foi um sistema político de governo durante a Europa moderna, durante a Idade Moderna. O antigo regime europeu foi caracterizado pelo poder absoluto nas mãos do rei. O que motivou isso? Basicamente foi ali a crise do feudalismo, a crise dos senhores feudais e o fortalecimento do poder real. E os teóricos? Quais foram os teóricos que mais se utilizaram de suas ideias para justificar o poder absoluto? A gente sabe que tiveram muitos, a gente pode destacar os mais célebres. O Jacques Bossuet, com a teoria do direito divino, de que o rei era rei por vontade divina, porque Deus queria que ele fosse rei, portanto, a sociedade, os seus súditos, não podiam contestar a autoridade real. O segundo é o Jean Bodin, que veio ali com as suas teorias de que o rei que precisava o monarca absoluto para que a sociedade não caísse na barbárie. O príncipe do Maquiavel, Nicolau Maquiavel, com o seu livro O Príncipe, veio a teoria que os fins justificavam os meios, de que era necessário que o rei fizesse de tudo para manter o poder, mesmo que utilizando de subterfúgios pouco éticos. E mais um teórico, nosso último teórico, para a gente entender o que justificava o absolutismo, era justamente ali o Thomas Hobbes, com o seu livro O Leviatã, que afirmava que era necessário que houvesse um monarca forte para estruturar a sociedade, para que essa sociedade não caísse na barbárie. E tudo isso fez com que o Estado se fortalecesse na figura de um rei, de um monarca absoluto, de que tudo girava em torno das vontades do rei. Essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo as nossas redes sociais e também se inscrevendo no nosso canal. Me despeço por aqui e até a próxima.